Cristo. E quem perder a sua vida por amor irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, tua vida é Cristo. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. A vida é Cristo. vez que fui provado,
Amém, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto de comunhão dessa noite, que a graça de Deus seja sobre todos que estão acompanhando nesse momento esse culto de comunhão, esse encontro dos santos, chamados para ser santos, aqueles que foram lavados já nas águas do batismo, receberam o sangue de Cristo sobre suas vidas, aqueles que podem todas as coisas em Deus que os fortalece, aqueles que foram chamados para desfrutar dos pastos verdejantes e das águas de descanso, aqueles sobre os quais Jesus já lançou a palavra de cura e de restauração, porque disse que Ele já carregou no madeiro as nossas dores, doenças e enfermidades. E os irmãos podem dar um glória a Deus? Amém. Tem mais coisas ainda, mas já dá para começar o culto se alegrando com essas, né? Que bom que vocês estão aqui, que Deus abençoe ricamente a todos. Nós vamos ler uma palavra no livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Nesse momento inicial da reunião, enquanto o louvor é entoado aqui, que você possa sair do seu lugar, abençoar, especialmente as pessoas que você não conhece, profetizar a paz de Deus sobre a vida dela. Se sentir de orar por alguém, ore, mas se movimente aqui no ambiente. Vamos ter um momento aqui de abençoar a vida dos nossos irmãos, amém? A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois nela sinto prazer, pois quando sou fraco aí é que sou forte. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é o Senhor e nós somos o barro, mas devemos ser maleáveis em suas mãos. Com água purifica, amolece o coração, faz que sejamos um vaso e nos escolhe por em nós morar. A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois nela sinto prazer, pois quando sou fraco aí é que sou forte. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é o Senhor e nós somos o barro, mas devemos ser maleáveis em suas mãos. Com água purifica, amolece o coração, faz que sejamos um vaso e nos escolhe para em nós morar eternamente.
Amém. Irmão Márcio Santos, para oração, pode passar aqui, irmão, por gentileza. Amém, irmãos, vamos tomando os nossos lugares. Vamos ter um momento de oração agora, aqui na presença do nosso Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Que possamos dar liberdade ainda dentro do nosso coração, que o Senhor venha encontrar liberdade, que ainda Ele não achou ainda, mas que devemos nos colocar na nossa posição, que é de servo, de servir Ele com amor e humildade. É que está faltando dentro dos nossos corações ainda. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Pai amado, Pai querido. Mais uma vez queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome sobre esse lugar, Pai. Queremos aqui nos despedir de nós mesmos, Pai, nos vaziar de nós mesmos, do velho homem, do ego, do orgulho, dos pensamentos em vãos ainda na nossa mente, Pai. Queremos aqui nos entregar a Ti, Pai, porque nossos corações estão endurecidos ainda, Pai, em nome de Jesus. Queremos aqui repreender toda a ação do inimigo agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Clamamos a Ti que venha lá do terceiro céu agora seus anjos de cura, libertação, de proteção sobre nossas vidas, Pai. Paira agora sobre esse lugar, Pai amado, em nome de Jesus. Vem derribando agora todas as potestades, agora todos os espíritos malignos, perturbadores, todo espírito da rejeição agora, Pai, em nome de Jesus. Repreende agora, Pai, em nome de Jesus. Coloca por terra agora toda a ação do inimigo, tudo aquilo que impede a Tua obra sobre as nossas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloque dentro do nosso coração o amor, a humildade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos coloque na nossa posição que é de servo e de Te servir, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo perdão, pela filiação, pela vida eterna que Tu deste a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, imerecido, Pai. Porque somos ingratos, somos imerecedores, Pai, não merecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai, em nome de Jesus, porque ainda vivemos independente ainda de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faça agora a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, trabalhe fortemente dentro desses corações, vem quebrando agora todas as correntes, todos os grilhões agora que nos prende, nos amarra, Pai, de dar liberdade para o Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faça aqui, Pai, uma obra miraculosa sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Testifica agora o Teu poder, agora milagroso sobre nossas vidas, Pai. Vem rompendo agora os ares, Pai, porque sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, Pai, vem agora sobre esse lugar, desça agora sobre esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Vai varrendo agora com a Sua vassoura de fogo, Suas espadas desembanhadas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem derribando agora os mercenários, os cambistas, Pai, que ainda tentam fazer acordo ainda, Pai, dentro desse tempo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Testifica agora a Tua vontade agora, Pai, em nome de Jesus. Sela agora com o sangue do Cordeiro agora, Pai, esse lugar, as nossas vidas, Pai, para que Satanás venha contemplar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, o que Tu nos compraste agora, cada vida por preço aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor Jesus amado, vem agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derriba agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faça aqui a Tua vontade, crie em nós agora, Pai, um coração humilde, em nome de Jesus, Pai. Faça aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, Teu poder aqui ser abençoado sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim glorificamos Teu santo nome sobre esse lugar, Pai. Que nós não saímos daqui, Pai, como nós chegamos aqui, Pai, endurecido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas que viemos, Pai, sair daqui melhores que nós chegamos aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Resplandeça a Tua luz poderosa sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Traz alegria, traz a paz que excede todo entendimento dentro dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim Te agradecemos, Pai amado, por mais essa oportunidade, Pai, desde a hora que nós botamos nosso primeiro pé no chão até este momento aqui no qual o Senhor nos trouxe, Pai, em nome de Jesus. Assim Te agradecemos, louvamos Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Todos vocês sejam bem-vindos à casa do Senhor essa noite. Vocês sabem que a Bíblia nos relata uma história muito maravilhosa, onde Jesus ele foi até um poço
e lá ele encontrou uma mulher. E a Bíblia nos relata que essa mulher, ela era samaritana. E há um recado ali, né, dizendo que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus disse para aquela mulher: me dá um pouco dessa água. Essa mulher escutou Jesus dizer para ela que ele poderia oferecer a ela uma água que saciava para sempre. E essa água que sacia para sempre está disponível ainda para mim e para você. Então que nessa noite você possa tocar nessa água que é Jesus. Você possa abrir o teu coração para que Ele possa te dar dessa água que é Ele mesmo, que sacia para sempre. Amém?
fonte a jorrar para a vida eterna, eterna. Oh. Vamos repetir essas palavras de Jesus? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, eterna. Oh. Gaditas para o próximo louvor. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 5. Versículo 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Aqueles que desejam dizimar, ofertar, tenham a liberdade de fazer aqui durante o próximo louvor. Amém? Essa mulher, ela com certeza era uma mulher que chegou numa casa onde Jesus estava e ela quebrou um vaso de alabastro. E esse louvor fala sobre uma mulher que estava quebrada, uma pessoa quebrada. Muitas pessoas que estão doentes, que não tem mais vontade, não tem mais querer. Eu acho que é o caminho de cada um, né? Mas todos vão ficar quebrados também, seja lá como for. Então vamos orar para que o vaso possa ser quebrado e que a gente possa exalar o aroma agradável a Deus. Eu ainda não sou quebrada, não passei por esse processo ainda. Acredito que todos nós vamos ter que passar, para que a gente possa adentrar no reino com o Senhor, né? E é isso que a gente está precisando, a gente quer isso, né? Porque senão a gente não estaria aqui. Então, que a gente possa pedir para o Senhor que Ele faça a obra, em nome de Jesus. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso. Um vaso quebrado libera
Amém. Amém, irmãos, vamos orar. Fecha os olhos onde você está. Convido todos aqueles que estão sentados a ficar de pé, os que puderem, por gentileza. Vamos levantar um clamor aí onde você está. Feche os teus olhos e comece a orar a Deus. O Senhor está nesse lugar, quer atender às petições do seu povo. O Senhor está derramando aqui a sua unção, a sua graça. A mulher quebrantada, se ela estiver nesse lugar, ela vai receber as porções da vida de Deus para ser restaurada na alma, no corpo. As bênçãos do Deus de Israel estão neste lugar. O fluir dos rios da água viva estão passando por meio de todos aqueles que estão clamando, invocando o Senhor. Passa, Senhor, os teus rios com as tuas águas, ó Deus, para purificar, Senhor, as torrentes de águas purificadoras que fluem lá do trono do altar da tua glória, Senhor. Remove o pecado, a iniquidade, Senhor, toda dureza de coração, toda obstinação, toda obsessão, toda sensualidade, prostituição, todo desejo lascivo, em nome de Jesus, seja repreendido agora, pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Todos os espíritos da avareza, toda casta demoníaca que prende as nossas vidas na miséria, na pobreza espiritual, na pobreza material, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Visita, Senhor, os corações que estão aflitos aqui com medo, com a ansiedade, com a depressão, com o pânico, Senhor, com toda sorte de moléstias espirituais e todo ataque na alma, Senhor. Todos aqueles que padecem com a insônia, em nome de Jesus, sejam curados agora, recebam do poder e autoridade do sangue da cruz agora, para que um milagre seja feito nas suas vidas, e o nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja glorificado nesse lugar, Pai. Alivia, Senhor, todo o fardo da culpa sobre os ombros, toda acusação das trevas, todo julgamento, toda mentira, Senhor, que os nossos lábios proferem, toda mentira que a nossa mente acredita todos os dias ser a verdade, todo engano sutil das trevas que nos desencaminha do caminho apertado, Senhor, e da porta estreita. Remove agora toda mentira, Senhor, das nossas almas pelo poder do sangue do nome de Jesus. Toda divisão matrimonial que está pautada no desconhecimento da verdade, repreende agora, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda os cônjuges a assumirem a sua posição em Cristo dentro do lar e receberem os acréscimos prometidos na tua palavra por causa da posição de obediência, Senhor. Ajuda-os a rejeitar toda mentira das trevas, Pai, em nome de Jesus. Vai restaurando e curando aqui os relacionamentos, ó Deus, entre irmãos, entre familiares, entre cônjuges. Passa, Senhor, a espada da glória para cortar todas as ligaduras da iniquidade que estão nas nossas almas. Toda a cadeia emocional, toda a prisão das trevas, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda alma que é entregue a vícios aqui, caia por terra agora, Senhor. Estas prisões dos vícios, esta mentira satânica, Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para sermos verdadeiramente livres, no espírito, na alma e no corpo. E o nosso corpo, Senhor, não é escravo das trevas, ele foi feito para ser escravo da nossa alma, e ela feita para ser escrava do espírito. Por isso, Senhor, limpa os tabernáculos, faz uma asepsia profunda nas almas, vai retirando toda amargura, Senhor, em nome de Jesus. Todas as mágoas, os ressentimentos, em nome de Jesus, vai limpando agora nas entranhas de cada um dos teus filhos, ó Deus. Vai tirando, Pai, todo o ódio, Senhor, que é cultivado todos os dias, todo sentimento de rejeição que é cultivado todos os dias.
Retira, Senhor, agora todos esses espíritos, Senhor, que são de estimação, que recebem alimento, carinho e são cultivados por nós todos os dias. Quebra essas cadeias, Senhor, com sentimentos viciosos, ó Pai, com sentimentos que são repetitivos e são das trevas. Vai derramando dos céus agora uma unção, Senhor, para dividir, porque Tu veio para causar divisão, Senhor. Portanto, divide agora juntas e medulas, alma e espírito. Divide agora pelo poder do sangue da cruz. Expõe os principados e potestades ao desprezo. Mais uma vez, Senhor, neste lugar, porque o escândalo da cruz, ó Deus, trouxe sobre as nossas vidas a salvação plena, no nome do Senhor Jesus Cristo, e fomos feitos livres, não para sermos colocados novamente sobre jugo de escravidão, mas para desfrutar de uma liberdade plena, que vem por meio do sangue da cruz. Agora, Senhor, avança essa obra de restauração na vida de todos os Teus filhos, em cada alma, expandindo, Senhor, o conhecimento da glória de Deus, a vida divina, Senhor, a porção imaterial do Teu ser como realidade nas almas, para afastar todo o mal, Senhor, pelo poder do sangue da cruz. Que saia desse lugar, Senhor, todo o espírito de pobreza, porque esta igreja é rica, esta igreja é rica e próspera. Nós somos prósperos espiritualmente, naturalmente. A nossa alma é próspera, Senhor. Essa é a realidade sobre nossas vidas. Nos ajuda a nos revestir, Senhor, da verdade espiritual escrita sobre nós na Tua palavra, e a rejeitar toda mentira das trevas, de que esta é uma igreja muito pesada, muito fria, escassa de membros, escassa de vida, escassa de adoração. Nós somos ricos em todas estas coisas. Manifesta-te, ó Espírito de Deus, nesse lugar, para levantar uma oração, uma adoração com a riqueza de Cristo, porque nós não podemos, Senhor, mas chamamos aquele que pode todas as coisas para orar e para manifestar um culto em glória, Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra. Louvado para sempre seja o Teu santo nome, Senhor. Te assenta, ó Deus, nos lugares celestiais e derrama sobre a vida dos santos, ó Pai, a riqueza e a prosperidade dos céus, em nome de Jesus. Que cada um receba os acréscimos prometidos na Tua palavra, conforme a obediência e fidelidade, Senhor. Santo, santo Tu és, ó Deus. Santo, santo Tu és, Senhor. Grande, grande é o Teu nome. Santo Tu és. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com esse cântico, em nome de Jesus. Podemos sentar, irmãos. A Adriane tem um recado, pode passar, da livraria. Quarta-feira nós temos a quarta da bênção às 14 horas.
Todos estão convidados para esse momento de oração aqui, de clamor pelos necessitados. Necessitados são todos, né? Os que oram e os que recebem a oração. Até penso que os mais necessitados são os que intercedem. Eles estão aqui todas as semanas, né? Então os irmãos preparem aí quarta-feira, e na quarta noite temos um momento de comunhão aqui das lideranças da igreja na casa, tá? Então todos estão convidados a participar, aqui, em nome de Jesus. Pode passar aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Irmãos, então, na semana passada, foi no domingo passado que eu compartilhei que nós estamos fazendo um trabalho na livraria de fazer o cadastro de quem tiver interesse e mandar algumas mensagens relacionadas a algum material e também alguma promoção. Por exemplo, a gente está bolando algumas coisas assim para ter um preço mais acessível em determinado material para que vocês possam presentear, por exemplo, tá? Então, quem tiver interesse pode chegar ali conosco, fazer o cadastro e compartilhando também algumas pessoas do grupo que vocês queiram incluir. Semana passada os irmãos estavam falando que o objetivo maior é a gente levar para aqueles que não têm. Mas não tem problema quem conhece os materiais de entrar no grupo também. Mas o objetivo é a gente colocar principalmente os irmãos que talvez nem venham muito à igreja, porque são do grupo familiar, entende? A ideia é que as pessoas conheçam todo o material que o Senhor disponibiliza para nós. E também ali ter auxílios de perguntas, de algum material, enfim, tá? Esse é o objetivo. E então todo mundo que quiser tem liberdade de chegar ali para fazer o cadastro com a gente. Irmãos, eu também quero falar para vocês e também para quem está ouvindo, porque na sexta-feira a gente vai fazer o lançamento, em nome de Jesus, porque está ficando pronta, da apostila número 9 de louvores. A gente tem até a 8. E aí na sexta a gente quer lançar a 9. Então quem quiser encomendar, a maioria dos irmãos já tem o meu contato. Desculpa. Podem ir reservando até para a gente saber quantas unidades a gente vai imprimir, porque algumas pessoas vêm de fora e de repente tem dificuldade de depois conseguir levar. Tá? Então, é a apostila de louvores número 9. A partir de sexta-feira a gente já vai ter ela para vender ali na livraria. Que Deus abençoe vocês, que sejamos fortes e corajosos, que estejamos orando por sexta e sábado, amém? Deus abençoe. Ana Laura, para compartilhar, pode passar? Pediu ajuda aqui do pessoal do microfone. A Adriane falou sobre nossos eventos, né? Essa semana, então, nós temos um culto público, aberto a toda a igreja e a comunidade, na sexta-feira, às 19 horas, tá? Os irmãos estão acostumados com a nossa agenda de todos os domingos, às 19, na primeira quarta do mês, ter um momento de louvor e adoração. Excepcionalmente, então, na próxima sexta-feira, nós temos um culto aqui. Aguardamos todos vocês. Amém. Amém. Não esperava ser chamada hoje, e seja o que Deus quiser. Mas, ultimamente, assim, eu já estava recebendo que talvez eu fosse chamada para falar, assim, do que Deus mudou na minha vida. Que 2023, assim, foi um ano que eu decidi que eu não queria mais estar aqui, que eu queria, assim, seguir a minha vida sem Deus. E começou a dar tudo errado, eu só comecei a desenvolver ansiedade de novo, que Deus já tinha me curado, e comecei a ter pânico de novo. E Deus, assim, Ele fez uma circunstância em 2024 que eu tive que buscar Ele de novo. Assim, eu tive que, se eu não buscasse Ele, eu não conseguia dormir. Que eu tinha terror noturno, que eu ia dormir e vinha coisas e encostavam em mim. E eu estava desesperada, não sabia o que fazer, e eu tive que orar. Porque se eu não orasse, eu ia ficar louca. E Deus, ele foi tão misericordioso que Ele me puxou antes que eu fosse para o fundo do poço, assim, porque eu até falei lá em casa que a gente tem que pedir para Deus nos puxar quando a gente está afastado, antes que a gente caia totalmente, porque quando a gente cai é difícil de levantar. E Deus, Ele teve misericórdia de mim e Ele me puxou quando faltava um pouco, assim, só para eu cair totalmente. E eu achava que
que a minha alegria estava em festa, estava em pessoas. E Deus me mostrou que não, que aquilo não me supria e que eu só ia me afundar mais, e aquilo me dava tanta ansiedade que eu não conseguia dormir. E eu não conseguia nem dormir mais no meu quarto. Eu passei assim um mês quase dormindo no quarto da minha mãe, porque me dava pânico. E Deus, assim, ele começou a se revelar para mim, assim, eu comecei a buscar, comecei a vir na quarta da bênção, e a quarta da bênção vinha para orar. E eu estava indo para o colégio e eu sentia, assim, que era para eu vir, e quando eu cheguei, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou orar pelos outros, sendo que eu que preciso. E aquilo me curou, assim, Deus começou a mudar, Deus começou a me livrar, assim, me libertar de um espírito familiar. Deus assim me curou do pânico, me curou da ansiedade. E ele começou a se revelar, eu comecei a ouvir ele começou a me mostrar o reino dele. Ele começou a me direcionar a orar e eu tinha pavor de orar. Tudo que eu tinha pavor, ele me mandou fazer. E eu dizia, como é que eu vou orar por alguém se eu não sei nem orar por mim? E Deus, ele foi aperfeiçoando isso. Não, claro que eu não estou pronta assim, em nada. E ele começou a me direcionar assim, coisas para orar, e muitas vezes tenho preguiça. Muitas vezes ele manda fazer alguma coisa que eu não quero, mas ele é tão misericordioso que ele me dá ansiedade, ele me dá uma inquietação, que eu não consigo parar quieta se não fizer o que ele manda. E várias pessoas assim compartilharam sobre o ano de 2024, o Caio e a Júlia, eles também compartilharam sobre isso. E realmente assim foi um ano de decisão, que ele decidiu assim me buscar por misericórdia, porque eu sei que não era para eu estar aqui, não era para eu estar liberta, porque eu não queria me libertar, eu queria agir por mim, e ele não deixou. E desde assim 2024 até agora tem sido assim uma bênção, porque Deus, ele tem controlado assim a minha vida, ele tem me libertado, e ele tem assim feito coisas comigo que eu achei que eu nunca ia fazer. E cada vez mais eu vou me chegando perto dele, ele vai suprindo, assim. Eu achava que ele não ia me suprir, eu achava que ele não existia, eu achava que eu estava louca. E Deus, ele começou a se revelar. E o que ele faz na nossa vida, assim, a gente não vai vendo. Mas quando a gente junta tudo, assim, ele nos mostra, ele nos revela. Eu tinha, assim, muita amargura, tenho ainda muita amargura. E eu sempre falo, assim, para Deus, que era com meu pai, que eu dizia para Deus, por que o Senhor fez aquilo na minha vida? Eu sempre falo disso, porque até hoje ele desencadeia na minha vida e sempre fala assim, o que importa é a infância, e realmente é a infância, porque eu senti uma falta dele, que eu descontava nas outras coisas, e eu precisava de Deus para suprir aquilo. E eu dizia assim para Deus, tá, ele não vem me ver, ele vem me ver no máximo uma vez por semana, eu me sinto falta de um pai presente. Deus começou a me mostrar que ele é um pai presente, que ele me supre e que ele está ali para me ouvir. Eu dizia para Deus assim, por que o Senhor fez isso? E ele me trouxe assim, se eu não tivesse feito isso, não estaria aqui, eu realmente não estaria. E isso assim, eu só estou aqui por misericórdia dele e porque ele nos escolheu por alguma coisa. Então, tem que agradecer assim e orar, porque Deus, a gente acha às vezes ele injusto. Acho que as circunstâncias não estão de acordo com a nossa vontade. A gente muitas vezes fica bravo, eu fico muito bravo com ele. Mas geralmente é isso que ele precisa fazer. Porque senão a gente não se apruma, a gente não acha. A gente não acha assim, o nosso real motivo, o nosso real propósito. Se a gente não deixar ele fluir, se a gente não deixar ele tocar a nossa vida, porque enquanto está tudo perfeito, a gente não se mexe. A gente não busca Deus. E quando ele toca, a gente se apavora, mas é porque é para algo proveitoso, é para a gente crescer em vida. Amém. Acho que era isso. Josué ficou meio, né? Amém. Em quem os irmãos acreditam? Em quem você acredita? Uma vez, Jesus estava prestes a ir para a cruz, né? E ele falou que a verdade tinha vindo. E aí Pilatos olhou para ele e falou assim, o que é a verdade? O que é a verdade?
é algo que você diz que é a verdade, que um grupo de pessoas diz que é a verdade, que uma instituição diz que é a verdade. Pessoas se reúnem, estabelecem códigos e dizem que aquilo é a verdade. Ou será que existe uma verdade? E eu queria provocar essa reflexão em todos que estão aqui. Em quem você acredita? E por que acredita naquilo? Os irmãos observam que todos os dias a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E todos os dias a gente ouve pessoas falando, chegam informações para nós da TV, do rádio, dos jornais, dos nossos familiares, das redes sociais. E todas essas informações são recebidas, absorvidas aqui. Mas em quem você acredita? Por exemplo, quando há problemas conjugais e a esposa olha para o marido e vê que ali tem uma situação que, aos olhos dela, ela julga que é impossível de resolver. Em quem ela acredita? Naquilo que a mente dela está produzindo em relação às circunstâncias que ela vive? Ou ela pode buscar o conhecimento da palavra em relação à situação que ela está vivendo e ter uma outra opção de entendimento em relação àquela circunstância? Aí ela vai ver que o que ela estava pensando, na verdade, era só a opinião dela em relação à situação em que ela vivia. Mas aquilo não é a verdade. Aí eu digo, em quem você acredita? Eu já recebi pedidos de perdão, que as pessoas diziam assim, eu tinha certeza que tu estava me julgando. Aí se pudesse fazer uma imagem, né, dessa cena, a gente poderia escrever embaixo assim, fonte, espíritos que trabalham na minha cabeça. Mentira, né? Em quem você acredita? Em você mesmo? No que as pessoas falam sobre os outros? No que os teus olhos enxergam na tua frente? Aquilo é base para você acreditar? Qual é a motivação, a fonte da tua crença, irmão? Em todas as áreas da tua vida. Chega no final do mês, a gente tem lá muita dificuldade para pagar nossos compromissos, né? Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus são muito prósperos. Em quem nós acreditamos? No que a gente acredita? Naquele relato dos nossos olhos, das contas, dos boletos, do dinheiro que falta? Ou na palavra de Deus que garante que os filhos de Deus são prósperos? E às vezes a prosperidade, ela chega na nossa vida com uma boa administração e não com um acréscimo de recursos. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e fazem milagre, a maioria, né? Fazem milagre. Deviam ser estudados assim como eles conseguem honrar todos os compromissos e ainda tem poupança. Conheço muitos. Vai conversar com eles, tem lá 20 mil guardado no banco, 15 mil, e é salário mínimo. Precisa de mais dinheiro? Não, precisa de sabedoria para administrar os recursos. Em quem você acredita? Nos teus pais? Em você mesmo? Na faculdade que te formou? Eu queria que os irmãos lessem comigo aqui uma palavra em Mateus capítulo 7. No versículo 24 em diante ali, Jesus diz algumas coisas interessantes. Mateus 7, 24 diz assim, vamos ler todos juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui Jesus está explicando, irmãos, que existem dois tipos de bases, que na verdade são filosofias, pensamentos, doutrinas, né? A gente pode classificar em duas só, existem duas, não existe mais do que dois, sobre os quais uma pessoa pode edificar uma casa. E a casa aqui em questão é a nossa própria vida. Então a gente olha hoje no mundo, existem muitas formas de pensar, de ver o mundo, e a gente lembra da pergunta de Pilatos: o que é a verdade? É algo que eu pego e administro da maneira como eu quero. Será que existe uma verdade absoluta? Aquelas pessoas que afirmam que não há nenhuma verdade absoluta, já afirmam que há uma verdade absoluta, a de que não há nenhuma verdade. Os irmãos entenderam? Então só existem dois tipos de filosofias, pensamentos, doutrinas que podem servir de base para a edificação e a construção da vida humana. E Jesus usa dois elementos aqui muito comuns, né, no mundo, no nosso planeta, que é a terra e é a areia. Esses dois são usados aqui para servir como exemplo. E Jesus diz que ouvir as suas palavras e colocar em prática aquilo que ele está dizendo é como construir uma casa sobre uma rocha, né? Eu citei terra, é uma rocha. Os irmãos observem esse lugar onde nós estamos, existem fundações aqui, talvez elas tenham alguns metros de profundidade, mas ninguém pode ver elas, né? Na casa onde vocês moram, seja apartamento, seja casa, lá também tem alicerces, fundações que não é possível vê-las. Mas a gente percebe que elas estão ali porque elas sustentam aquela edificação e mantêm aquela estrutura de pé. Então, a gente tem um aprendizado muito interessante aqui, que tudo aquilo que a gente não vê sustenta as coisas que a gente pode enxergar. Os irmãos concordam? Tudo que nós não vemos sustenta aquilo que a gente vê. Então, se hoje, depois do culto, uma pessoa chegar para mim assim e falar: pastor, tu é muito chato, tua pregação não é de Deus, eu sinto que tu está na carne e tudo mais, eu posso olhar aquilo, né, essa cena, e ficar irritado, ficar bravo, sentir rejeição, um monte de coisa. Ou eu posso olhar aquela cena e entender que aquela manifestação, ela é proveniente do tipo de alicerce sobre o qual aquela alma está construída. Então não faz muito sentido eu entrar num debate com a construção sem primeiro entender o alicerce dela. Os irmãos estão entendendo? Se alguém que convive com você tem repetidas ações que te entristecem, que te tiram do sério, te tiram a paz, tiram a tua paciência, aquilo na verdade é só uma expressão da base sobre a qual aquela alma está sendo edificada. Então sempre que você contender com aquilo que está acontecendo, contender e brigar com aquilo que está saindo, a gente nunca vai conseguir resolver o problema, porque o ataque não está sendo feito no lugar certo. É o que não se vê que sustenta aquilo que a gente pode ver. A gente não pode olhar para as pessoas assim e fazer um exame, tipo assim, não, esse aqui tem uma crença em tal coisa, aquele é mais do positivismo, aquele é mais do humanismo, aquele é uma teologia reformada, aquele realmente acredita. Não tem como. Mas sabe como a gente descobre o que tem de base na alma, nas nossas almas? É quando aquelas almas têm uma expressão. Aí a gente pode discernir que tipo de fundamento está sendo usado como alicerce para ela.
E Jesus diz aqui que um homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. Ele chama as suas palavras, né, de rocha. E é muito interessante porque esse texto aqui, irmãos, salvo engano, né, mas ele foi proferido por Jesus em um lugar onde realmente tinha pedras, mas pedras gigantes, um local à beira do mar da Galileia, em que poderia ser até possível mostrar grandes rochas. Diferente de quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, que foi em Cesareia de Filipe, e lá o solo da região é feito por rochas que você aperta e elas se desmancham na mão. Então observe a diferença. Ele estava dizendo que as suas palavras são um alicerce que verdadeiramente dá sustentação para aqueles que sobre elas edificam a sua própria casa, a sua vida. E essa passagem aqui mostra, irmãos, que tanto para aqueles que edificam sobre a areia, que é todo tipo de doutrina, de pensamento, de estilo de vida, que é fora da única verdade que existe, que é a palavra, ele diz que sobre esses dois tipos de fundamentos acontece a mesma coisa. Se os irmãos observar, diz que os rios transbordam, sopram os ventos e dão com ímpeto contra a casa. Então vocês observam que estar erigida sobre uma rocha, a nossa casa, não significa que não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai transbordar os rios. Isso de fato vai acontecer. E sabe que Deus cuida para que isso aconteça, sabe por quê? Porque se não vierem essas coisas, a gente nunca vai saber qual é o fundamento das casas. Porque quando a gente olha todas as construções, o fundamento delas nunca aparece. Sabe quando que vai aparecer? Quando passar um tornado, um vento forte, quando der uma enchente. Aí depois a gente pode observar, tinha 30 centímetros aqui, esse prédio tinha tanto de altura, mas a fundação era muito rasa, o vento soprou e derrubou. Vocês irmãos estão entendendo o motivo das provações e das tribulações? Eles colocam em evidência qual é o fundamento sobre o qual nós estamos edificando a nossa vida. E ninguém está privado disso. Às vezes a gente tem esse engano, né? Não, eu vou seguir os princípios de Deus aqui bem certinho, e aí eu nunca vou ter tribulação. Não, pelo contrário, vai passar sobre todos. Mas irmãos, o testemunho de Deus que nós lemos lá antes, né, que é ser sal e luz, e que as pessoas glorificam a Deus por meio das obras que são feitas através das nossas vidas, é quando a tempestade passa e se vê ali que o alicerce daquela alma era a palavra de Deus, eram as palavras de Cristo, edificou sobre aquilo, e a estrutura continua de pé, enquanto muitas coisas em volta dela foram derribadas. Em que você acredita? Em você mesmo? Na capacidade, nas pessoas que estão perto de você? Ou a gente já está assim com uma tendência a começar a acreditar que a Bíblia está certa, em que ela é a verdade, né? Ou a gente faz que nem Pilatos, diz assim, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Os irmãos, leiam aquela passagem, é muito intrigante aquela pergunta dele. Jesus fala sobre a verdade, ele diz, o que é a verdade? Os irmãos creem que isso aqui é verdade? Então nós precisamos analisar nossa vida. Por que tem o medo, a insegurança? Por que está tendo os problemas emocionais, físicos, psicológicos, doença, divisão familiar, separação, problema de pais com filhos? Isso, irmãos, é o vento que já passou e virou a fundação de perna para cima. A gente está olhando. Porque a gente vai chegar numa conclusão que tudo isso, a gente não precisa se preocupar para resolver. Isso já é o caos estabelecido depois que soprou os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto e a coisa não ficou de pé. Então não analise o problema com o filho, com o esposo, com as finanças, com os irmãos, como sendo o tudo. Aquilo é a consequência da passagem do vento. Sabe qual é o problema? Casa edificada sobre o fundamento errado. Meu problema é o casamento, meu problema é os filhos, meu problema... Não é, irmão.
Isso já é o resultado da passagem do vento sobre a tua vida, sobre a minha vida. Já passou. E a gente fica preso nessas coisas, sabe? E tenta arrumar por ali. Vamos tentar colocar de pé de novo essa casa aqui, né? Que caiu. O que os engenheiros fazem quando eles visitam uma construção que passou por uma intempérie? Eles fazem uma análise da estrutura. E o que eles dizem depois? Condenam. Está condenado. Está condenado. Não tem mais o que fazer. Os irmãos já ouviram que Deus moe, né? Quebra tudinho. Agora vamos fazer tudo de novo. Não tem como arrumar aquilo. Irmão, não tem como arrumar o casamento quebrado. Deus tem que dissolver tudo, passar na cruz e fazer tudo de novo. Não tenta arrumar. Não tenta arrumar a relação com os filhos. Não tenta arrumar a relação com os irmãos. Não tenta arrumar a relação no trabalho. Não tenta arrumar as tuas finanças. Deus tem que terminar tudo. Digo, já passou o vento, já passou a tempestade, aquilo ali já é o efeito da casa edificada no lugar errado. E a gente fica pego naquilo ali, né? Preso naquilo, né? Existem muitos fatos interessantes na história, até mesmo de cientistas que tiveram problema nos laboratórios para descobrir as coisas e foi incendiado, queimou tudo, não sobrou nada. Aí alguém chega e olha aquilo e fala, puxa vida, perdemos todas as nossas descobertas, né? Aí o cientista olha e fala, a gente não tinha descoberto nada mesmo, vamos começar tudo de novo. Vocês vão estar entendendo? Em que você acredita? Nós precisamos começar a duvidar das nossas convicções. Eu tenho certeza que tal pessoa, eu tenho certeza que isso, estão pensando isso de mim, estão falando isso de mim, estão armando contra mim, estão me julgando, estão me isso, estão me aquilo. Irmão, esquece. Não é verdade. É a nossa cabeça produzindo fantasias, ilusões para nos tirar do foco, que é ter uma casa edificada sobre a rocha. Deu para entender, irmãos? Aí tem uma passagem lá de Efésios, um louvor bem legal que a gente canta, que é o Arte do Perfumista, que tem uma parte que diz assim, né? E assim, arraigados e alicerçados no amor, né? Vamos ler lá, irmãos. Efésios capítulo 3, para a gente encerrar. Os irmãos que preparam a Santa Ceia, por gentileza, já podem ir tomando posição, arrumando. Efésios capítulo 3, versículo 17, ali diz assim, ó: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, quer descobrir a origem da palavra alicerce, né? Olha para cá, alicerçados em amor. E essa palavra aqui, amor, não é o amor humano, é o amor de Deus. Então tem um alicerce, é uma rocha. E se tiver na rocha, irmãos, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai transbordar os rios, que são as tribulações do dia a dia. E vai permanecer tudo. Que nós estamos edificando sobre o fundamento certo, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nicolas, pode passar aqui para orar. O grupo da irmã Natália para o louvor da ceia. Mispitas, amém? Pode passar também. Amém. Vamos orar então, irmãos. Antes eu queria ler uma passagem com vocês, mas podem permanecer de olhos fechados. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23, o Senhor ministra o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e
tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor Jesus, confessamos aqui, Pai, os nossos pecados, que Tu possa estar nos perdoando agora, Senhor, nos limpando, Pai. Não queremos chegar sujos diante da Tua presença. Aquieta a nossa alma, o nosso coração. Queremos Te ouvir, Te sentir, Pai. Muito obrigado por tudo que foi ministrado, Senhor, que possamos mudar de fato. Que não vamos mais focar nas coisas ruins, nos resultados ruins, mas sim na raiz do problema. Assim como Tu citas, Senhor, da raiz de amargura, que Tu possa cortar agora todas essas raízes, todas as sementes corruptíveis que foram plantadas, erradas, na nossa infância, ao longo da nossa vida, e que Tu possa colocar a semente não corruptível, a Tua, a que gera os bons frutos, Senhor. Então limpa o coração meu, dos meus irmãos agora, de tudo aquilo, Senhor, que causou erros e que causa ainda confusão na família, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas no trabalho, coisas que foram plantadas erradas, Senhor, enquanto éramos crianças ainda. Hoje Tu nos deu, Senhor, um momento de consciência. Há muito tempo já que Te buscamos. Tu nos dá a decisão de escolher. Quando ouvimos falar sobre o perdão, Senhor, ficamos conscientes que o perdão liberta, mas muitas vezes não queremos decidir por Ti, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a tomar a decisão. E a decisão, Pai, sabemos que não há outra escolha a não ser decidir por Ti. E muito obrigado, Senhor, pela luz que foi lançada mais uma vez. Nos ajuda a mudar, Senhor. Nos convence, Pai. Queremos beber, Pai, deste cálice, Senhor. Queremos comer, Pai, deste pão, Pai, todos os dias, Senhor. Mas que possamos ser minimamente dignos, Senhor. Obrigado pela misericórdia que está sobre nossas vidas todos os dias, pela graça que se renova pelas manhãs, tardes e noites, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor. Abençoa aqui, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos meus irmãos, e que possamos lembrar, Senhor, deste momento, Pai, em nome de Jesus, durante a nossa semana, quando formos tomar atitudes, decisões, que possamos lembrar que Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, e que Tu que tem as decisões certas, e nós não temos decisões corretas, Pai. Nos ajuda a lançarmos as boas sementes, Pai, e que essas possam germinar, e que todos possam desfrutar desses frutos bons, os frutos do Espírito, Senhor. Muito obrigado, Te louvamos e Te agradecemos, amém. Suplico a Ele.
Deus de Israel, pois o governo do ego cair. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel.
Joseitas, pode se preparar para o último louvor. Tem alguém que está visitando a igreja hoje, participando desse culto pela primeira vez? Levante a mão assim bem alto e fique com a mão levantada um pouquinho, até chegar alguém onde você está. Aí temos uma pessoa aqui à frente, mais 3 pessoas aqui e mais uma pessoa ali, e lá atrás mais 2 pessoas. Fique com a mão levantada um pouquinho. Aqui tem mais uma pessoa. Você vai receber um presente aí da editora Vento Sul. E já o nosso carinho e gratidão por ter nos visitado hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui, nesta casa, amém? Bem, já vai chegar alguém. Josué, para fazer a oração. Amém, irmãos? Convido todos a fecharem os olhos, então, em nome de Jesus. Vamos entrar em espírito de oração. Amém? Senhor Deus, chegamos aqui na sua presença, Pai. Continuamos em sua presença, Pai, clamando aqui agora, Pai, pela sua graça, Pai, pelo seu amor, Senhor Deus, pela sua misericórdia, Pai, sobre nós, Senhor Deus. Ó, Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse culto, Pai, abençoado entre os irmãos, Pai, por mais essa palavra ministrada aqui hoje, Pai. Eu creio que o Senhor fez muitas curas, Pai, muitas libertações, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento aqui, Pai. Obrigado por mais essa semana, Pai, que passou, Senhor Deus. Mais essa semana que o Senhor nos deu graça, Pai. Que o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor esteve conosco, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, te peço também, Pai, que agora o Senhor venha aqui, Pai, estar, Pai, comigo, Pai, com os meus irmãos, Senhor Deus, mais essa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor continue derramando, Pai, uma porção da sua graça, Pai, uma porção das suas misericórdias, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos revigorando, Pai, nos renovando, Pai, continue estando conosco, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos guardando, Pai, guardando a nossa família, Senhor Deus, a nossa casa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, Pai, das flechas, dos dardos inflamados do inimigo, Pai. Ó, Senhor Deus, que Satanás, Pai, não venha colocar as garras, Pai, nas nossas vidas, Pai, sem a sua permissão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos proteger, Pai, nos guardar debaixo de suas asas, Senhor Deus. E que nós, Pai, possamos vir, Pai, a passar a confiar em Ti, Pai. Confiar no Seu amor, Pai. Confiar na Sua palavra, Pai. Confiar que o Senhor está conosco, Pai. Eu peço agora aqui, Pai, que o Senhor nos traga, Pai, muitas experiências essa semana contigo, Pai. Que o Senhor, Pai, renove, Pai, as forças dos que precisam de força, Pai. Que o Senhor renove a fé, Pai, dos que precisam de fé, Senhor Deus. Que o Senhor encha, Pai, o nosso coração, Pai, com o Seu amor, Pai, com a Sua alegria, Pai, com a Sua paz, que excede todo entendimento humano, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos dando força e coragem, Pai, para continuar nessa caminhada, Senhor Deus, porque o caminho é estreito, Pai, mas o Senhor estará conosco, Pai, e esse é o caminho certo, Senhor Deus, porque o Senhor fala, Pai, que não nos tirará do vale da sombra da morte, Senhor Deus, mas estará conosco, Pai, presente, Senhor Deus, e nos ajudando a passar pelo vale da sombra da morte, Pai. Então que o Senhor continue, Pai, nos dando força, coragem, Pai, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa coragem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço aqui agora, Pai, que o Senhor venha continuar tendo misericórdia do seu povo, Pai, que o Senhor venha continuar tendo misericórdia dos seus filhos, Pai, e continue, Pai, cada vez mais, Pai, trazendo experiências, Pai, trazendo situações, Pai, que façam cada vez mais a gente se aproximar de Ti, Pai, se aproximar da Sua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu aqui agora, Pai, Te louvo e Te agradeço, Pai, por mais esse culto, Pai, por mais esses dias de vida, Pai, por mais essa semana que se inicia, essa semana que se passou, Pai, porque se eu abro os olhos todo dia de manhã, Pai, é porque o Senhor permitiu, Senhor Deus. Então que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha continuar conosco, Pai, que o Senhor não deixe, Pai, nós sairmos da Sua presença, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e continue, Pai, nos fazendo, Pai, cada vez mais se firmar em Ti, Pai, cada vez mais ficar perto de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu peço agora que o Senhor abençoe essa semana, Pai, e abençoe eu e meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos que quiserem oração já podem fazer uma fila no centro da igreja, e os irmãos que são usados pelo Senhor para orar também já venham se colocar à disposição para que todos tenham a oportunidade de serem edificados e renovados pelo Senhor ainda nesse culto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai.